Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 de Av, do ano 5783 da Era da Criação. 28 de julho de 2023, da Era Comum. Estamos hoje no sétimo dia da semana, né? Corrigindo a data aí. Hoje é dia 11 de Av, ok? E o dia 29 de julho, né? Então nós falamos a data errada aí já no começo, né? É 11 de Av de 5.783 e 29 de julho de 2023, né? Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias, né? E hoje é o sétimo dia da semana, então hoje nós estamos aí para fechar a Parashá da semana. A nossa Parashá dessa semana vai Hanan, que significa eu implorei, que nos fala sobre Moshe, né, no princípio da nossa Parashá, em que Moshe suplicou a Hashem, implorou a Hashem, pedindo a ele um ato de graça para que pudesse realmente entrar na terra prometida. E nesse momento que Moshe assim o faz, ele completa 515 vezes o seu pedido. E é nesse momento que Hashem diz para Moshe, basta, não me fale mais sobre esse assunto. E aí então Moshe teve realmente, né, mais do que nunca, a convicção de que ele não entraria na terra prometida, né? Dentro dessa Parashá, nós temos aí também a questão do Shema, que nós vamos ver algumas coisas mais ainda hoje, né, que é importante nós estarmos conectados com o Shema, né? Ouve, escute, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, né? Então vamos ver mais alguns aspectos sobre o Shema, né? Porque nós o fazemos juntamente com o nosso irmão judeu, né? 2 vezes ao dia, na parte da manhã e antes de dormir, ok? Então vamos ver alguns aspectos sobre isso daí, né? E hoje, como nós estamos, né, no primeiro Shabat, após Tisha B'Av, o 9º dia de Av, que é a data das maiores tragédias que se abateu sobre o povo judeu. Então hoje nós estamos num Shabat que é chamado de Shabat Nahamu, que significa o Shabat do consolo. Então o Shabat após o dia 9 de Av, né, é o Shabat da consolação, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno, né? É o profeta Isaías capítulo 40, e são as palavras iniciais do profeta que assim fala sobre, né, consolação. E dentro desse aspecto aí nós teremos pela frente 7, a contar de hoje, teremos 7 porções do profeta Isaías, que nos fala exatamente sobre consolai, consolai o meu povo. Então começa hoje, né, a respeito de as porções, né, do profeta Haftarah, e vai até Rosh Hashanah, onde então se completam os 7 ciclos, né, das porções de consolo, né? Então são as 7 porções de consolo. Então nós teremos aí pela frente. Hoje nós vamos falar sobre, né, Isaías capítulo 40, que nos traz aí sobre consolai, consolai o meu povo, assim diz o Eterno. Ok? Baruch Hashem. Vamos mandar aí um Shabbat Shalom, né, para, não sei se é exatamente assim que pronuncia, né, o nome aqui do nosso visitante internacional, né, ele vem lá da Eslováquia, né? Então vou falar do jeito que está escrito, eu tenho certeza que não é assim que fala, mas vamos lá, né? Juraj Majernik, né? Alguma coisa assim, né? É o pronunciamento aí deste varão lá da Eslováquia, né? Da Eslováquia, Baruch Hashem. Temos aí a Flávia Serson, São Paulo, capital, a Terezinha Carvalho, bem como também o Guilherme Alzati Duque, né? Eu sei que ele aí
parece de algum país aqui da América Latina, mas não deu para identificar exatamente qual é o país aqui da América Latina. O Guilhermo Alzati Duque, ok? Baruch Hashem, nesse sentido aí. A Alessandra Garcia, de Formiga, Minas Gerais, né? A Paula Tomé, de Fortaleza, Ceará. Temos aí também o Nelson Gonçalves, né? Da cidade Barroso, também lá em Minas, né? A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, né? A cidade serrana do Rio de Janeiro. O Flávio, Fábio de Bozan, de Macaé também, Rio de Janeiro, né? E temos aí também, né, lá na selva amazônica, o jovem que se identifica como o garoto cigano, né? Até essa semana ele pediu preces em favor dele, que ele estava precisando de preces, né? Então o garoto cigano, né? Silva, garoto cigano Silva, lá da Amazônia, né? Então, nas nossas preces aí, lembrem do garoto cigano da Amazônia, né? A Lilian Denarelli, de Caraguatatuba, né? Litoral paulista, né? O Joari Leal, de Belém, lá do Pará, né? Baruch Hashem, por isso daí. Temos aí também o Geraldo de Freitas, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, né? Baruch Hashem aos nossos amados aí, né? E temos aí a Genesi Tolentino dos Santos, né? Se não me falha a memória, de Maringá, Paraná. A Luciana Rodrigues, Marília, que está por aí. Quem mais está por aí? O Roberto Andrade, Paraguaçu Paulista. A Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, Baruch Hashem, né, pela sua presença aqui conosco, né? A Solange Vasconcelos, da cidade Ernestina, né? Aqui próximo a Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo, Baruch Hashem, aí, né? Deixa eu ver aqui. Ok. A primeira da fila, né? Não pode deixar de falar de vez em quando, né? Que é a Edna, né? Que está por aí, Baruch Hashem, né? A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, Baruch Hashem, né? Esta semana que teremos pela frente aí, na terça-feira, né? Ao pôr do sol, nós vamos entrar no dia 15 de Av, né? E então, de terça para quarta-feira, no pôr do sol de terça até o pôr do sol da quarta, nós temos aí o dia 15 de Av, que é conhecido como Tu B'Av, né? Tu corresponde ao número 15, ok? E então, Tu B'Av, né? O dia 15 de Av. E essa data, ela depois de Tisha B'Av, né, além da porção do profeta, que é consolar, também fala-nos a respeito de amor e renascimento, né? Então, o dia 15 de Av, segundo os nossos sábios, já comentamos aqui esses dias atrás, né, o dia 9 de Av, os nossos sábios, que é a data do nascimento de Mashiach. E do dia 9 até o dia 15, né, por assim dizer, numa linguagem humana para nós compreendermos, é um período em que há, de fato, um relacionamento, né, amoroso, né, de Mashiach para com o povo judeu e de Mashiach para com as nações, né? E então, no dia 15 de Av, né, o amor se concretiza. Por quê? Porque o dia 15 de Av é o dia do encontro das almas gêmeas, né? Nós estaremos falando melhor, né, segunda, terça e quarta-feira, ok? Mas resumindo aí, o que nós temos pela frente, segundo o Talmud, ele nos aponta que há muitos anos ocorria uma tradição nesta época, né? As filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos, e quem ainda não tivesse uma esposa iria lá, ou seja, os rapazes, né, os moços solteiros,
eles iam lá encontrar com as moças solteiras, né? E então, nesse encontro aí, as almas gêmeas se identificavam e então dali saíam, né, os casais, né, os noivos que estariam preparando tudo aquilo concernente ao casamento dos namorados, né, por assim dizer, ok? Então era um encontro das almas gêmeas e nesse sentido, então, logo em seguida se faziam os preparativos, né, para o casamento, né? Então, segundo o Talmud, era uma tradição que acontecia nesse período aí antigamente, ok? Então, no dia 15 de Av, né, está revestido com um véu a ser explorado em seu sentido mais profundo e revelador, o encontro das almas gêmeas, ok? Então, aí nós vamos, segunda, terça e quarta-feira, nós estaremos falando sobre essa data Tu B'Av, o dia 15 de Av, ok? Baruch Hashem. A dona Edna está falando aí, que lindo, né? Então, dona Edna, não precisou ir lá para os vinhedos em Israel, né? Encontrou a sua alma gêmea por aqui mesmo, né? Baruch Hashem, né, amados? Então é isso daí. Vamos em frente na nossa jornada de hoje. Baruch Hashem. O Shema que nós temos aí dentro da nossa paraxá desta semana, realmente é muito importante nós estarmos focados dentro do Shema, tendo em vista que nós o fazemos, né, 2 vezes ao dia, de manhã, na parte da manhã, né, e à noite, antes de dormir. Então, o Shema ele é composto com 3 parágrafos, né, ou 3 porções, ou 3 trechos, como você queira. Então, essas 3 porções do Shema, né, ou os 3 parágrafos do Shema, o primeiro deles está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, né? Se você quiser anotar, é até bom você ter aí na ponta do lápis, né, onde está realmente o Shema dentro da Torá. Então, a primeira estrofe, ou o primeiro parágrafo, está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. O segundo parágrafo está em Deuteronômio, capítulo 11, e os versos 13 a 21. Então, Deuteronômio, capítulo 11, verso 13 a 21, é o segundo parágrafo. E o terceiro parágrafo está no livro de Números, no capítulo 15, verso 37 a 41. Então, o terceiro parágrafo está no livro de Números, capítulo 15, versos 37 a 41, certo? Os quais devem ser lidos, né, ou recitados de forma cuidadosamente e sem interrupção, seja por palavras ou por gestos, né? Então, vejam bem, a orientação que os nossos mestres trazem aqui, quando você vai fazer o Shema, você procura estar num ambiente em que você possa estar tranquilo, onde não há problemas de gritarias, né, animais passando para lá e para cá, latindo, miando, né, ou fazendo né? Precisa procurar realmente assim, estar num local em que não haja impedimento para você recitar, proclamar o Shema. Entendeu? Tendo em vista, segundo os nossos mestres, que a primeira estrofe, ou o primeiro parágrafo, que é Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, ele não pode ser interrompido de forma alguma. Se porventura você errar, ou você for interrompido, o primeiro parágrafo, você vai precisar começar de novo. Você não pode dar continuidade da onde você parou. Você precisa começar de novo o parágrafo, certo? Então, nós temos aí, né, o Shema, vamos lá. Então, quando você faz o Shema, então tem lá Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né? Então,
depois em voz baixa, né? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E depois você tem o primeiro parágrafo, que vai de Ve'ahavitá até o Vishearecha, né? No hebraico. No português, e amarás, né? A Hashem, e vai até tua casa e em teus portões, né? Então, essa primeira estrofe, ela não pode ser interrompida, não pode falhar. Se você pulou uma letra, pulou uma palavra, se você foi interrompido por alguma coisa, seja ela qual for, então na hora que você retorna ao Shema, você tem que começar de novo, com referência à primeira estrofe. Segundo os mestres, a segunda e a terceira estrofe, caso você erre alguma coisa, né? Então você pode voltar no ponto que você errou e continuar, ok? E continuar. Agora, essa interrupção é uma interrupção assim, ó, de algum segundinho, ou que você falou uma palavra errada ou algo semelhante. Agora, se você interrompe o Shema para atender celular, atender campainha, atender não sei o que lá, e isso passa de minutos, pode começar tudo de novo, porque você perdeu totalmente o espírito do Shema. Entendeu? Então, na hora de fazer o Shema, é um momento muito sublime e de muita santidade. Então, você precisa ter conexão com os céus, conexão com Deus, e fazê-lo realmente com inteireza de alma e corpo. Certo? Então, é nesse sentido aí. Ok? Então, tem pessoas que têm facilidade de decorar. Baruch Hashem por isso. Mas os nossos sábios falam para que, mesmo que você saiba decor, olhe para o Shema. Você pega o Shema, olhe para o Shema, acompanhe o Shema. Não confie no seu decoreba. Entendeu? Então você pega o Shema, pega o Sidur de preces, e você acompanha o que você está falando. Vai recitando, vai lendo o Shema, mesmo que você saiba decor. E por que eles orientam isso? Para que a pessoa não venha dispersar a sua atenção, os seus pensamentos. Porque é um momento muito sublime. É você e Deus, no momento, por assim dizer, para entendermos, é um momento muito íntimo com Deus. É você e o rei dos reis dos reis. É você e o soberano dos mundos. É você e o único Deus, o único poder, a única força que existe em todo o universo, passado, presente e futuro. Então, os nossos mestres falam que é um momento em que nós não podemos nos distrair em hipótese nenhuma. Entendeu? Então, por isso, é muita concentração. Por isso que o Shema, ele começa assim, ó, colocando a mão na frente dos olhos, Shema, Israel, Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad. Por quê? É o sentido de você fechar os olhos para o mundo secular, para o mundo físico, para as suas preocupações, etc., e você estar conectado com os céus, conectado com Deus, ok? Então, são algumas orientações para que a gente não perca, em hipótese nenhuma, realmente, esse momento tão singelo aí. Vamos em frente, ok? Então, vamos lá. Então, aí, as orientações, né, continuam, né? Cobrem-se os olhos com a mão direita ao recitar o primeiro versículo, né, do Shema, com maior concentração. Ao pronunciar o nome de Deus, que é A-do-Nai, né, no qual a gente fala Hashem, para não falar o nome completo, porque nós não estamos em prece, ok? Então, A-do-Nai, por isso que fala dessa forma. Deve-se ter em mente que só Ele é eterno.
Somente ele existe, ele existiu e existirá. Somente ele existe, existiu e existirá. A última palavra do primeiro versículo, né, que é Echad, é composta de 3 letras no hebraico: o Aleph, o Het e o Dalet, né? Então, essas 3 letras, ela tem uma pronúncia com ênfase especial, enquanto se reflete sobre o seu significado, né? Então, normalmente, quando se fala, né, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem, aí você vai falar Echad, então você vai falar um pouco mais prolongado. Echad. Nesse tempo, é o tempo que nós precisamos para refletir o que as 3 letras do alfabeto hebraico representam dentro da palavra Echad, que é escrito com Aleph, Het e Dalet, ok? Então o Aleph, que tem um valor numérico 1, diz respeito ao Deus único. Então quando você está falando Echad, então você está com a convicção que só ele é Deus, é o único Deus, ponto. Com referência à letra Het, o valor numérico é o 8, e significa que ele tem soberania absoluta sobre os 7 céus e a terra. Somente ele tem soberania absoluta sobre os 7 céus e a terra, que significa todo o universo. É o que você vai estar pensando exatamente no momento que você está falando. E, que é exatamente do Aleph, Erra, o Het, valor numérico 8, entendendo, lembrando que somente ele tem a soberania absoluta sobre os 7 céus e a terra, o universo. E depois a terceira letra, que é Dalet, né? Com valor numérico 4, lembra que ele também domina os 4 pontos cardeais, ou seja, somente ele tem o domínio de norte, sul, leste e oeste, não só do planeta Terra, mas do universo. Está entendendo? Então, só essa entrada de Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, é para que nós estejamos numa conexão com Deus muito profunda e elevada. Por isso não podemos nos distrair com qualquer coisa em absoluto, ok? Então, por isso, né, nós temos aí esse princípio com referência ao Shema, né? No fim do terceiro trecho, quer dizer, que é o terceiro parágrafo, né? Ele encerra com Emet, né? Então, normalmente, quando se encerra com Emet, também se dá mais ênfase ao Emet, né? Então, a última frase, né? No seu finzinho diz, né? Ani Hashem Eloheichem. Aí fala Emet, aí dá uma ênfase maior. Então, se fala mais alto e mais forte. Emet. Por que fala mais alto e mais forte? Porque você está encerrando o Shema e Emet está dizendo exatamente sobre que este Deus, o único Deus, somente ele é verdadeiro, somente ele possui todo o poder da verdade. Emet. Então você encerra o Shema com muita convicção no único Deus, que só ele tem de fato, né, toda a verdade em si, ok? Então, por isso, né, dessa forma, né, só a introdução do Shema e o próprio Shema em si, ele nos fala exatamente do primeiro mandamento, que é o quê? Crer em Deus, ponto final. Simplesmente assim, ok? Está de acordo com os 10 ditos de Hashem, e está de acordo com a primeira lei de Noah, também dentro desse contexto todo aí, ok? Então, de forma mais resumida, essa questão da introdução aí,
ok? Depois que faz a questão do início, né, o Shema, aí nós temos o versículo que fala, né, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ou seja, bendito seja o nome da glória de seu reinado para todos sempre. Ele é recitado na voz mais baixa, né, como um sussurro, ok? Por que faz isso? Porque esta frase, ela não está dentro da Torá. Ah, mas por que está aqui? Exatamente, segundo os nossos sábios, falam que quando Moshe, ele, nas suas 3 subidas ao monte, e do monte Deus o levou à sua presença divina, levou aos céus entre os anjos, né? Então, quando Moshe chegou ali, né, pela primeira vez, ele escutou os anjos realmente louvando a Hashem e dizendo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ou seja, bendito seja a glória de Adonai do seu lugar. Aliás, não é esse daqui não. Bendito seja o nome da glória de seu reinado para todo o sempre, né? Então os anjos estavam louvando a Hashem exatamente com essa prece. Então Moshe, ele traz para dentro do Shema, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, né? Então por isso que ela é falada num tom mais baixo, como um sussurro, porque faz parte, não faz parte da Torá, e Moshe trouxe para dentro do Shema, assim falam os nossos mestres, ok? Então, também nesse sentido aqui, né, temos aí as 3 porções, os 3 parágrafos do Shema, né, e segundo os nossos mestres falam que os 3 parágrafos do Shema, eles contêm 248 palavras dentro do Shema dos 3 parágrafos, né? Então, o que significa isso? O corpo humano, e nós vamos ver hoje sobre a questão do corpo humano, por isso nós temos o tema aí, a explosão atômica, e nós vamos ver isso. Você é uma explosão atômica, viu? Ou para o bem ou para o mal, você que escolhe, mas é uma explosão atômica. Aí. Então, o corpo humano, ele possui 248 partes. Então, dentro desse contexto, né, os nossos mestres dizem o seguinte, quando nós fazemos o Shema, e o fazemos de forma concentrada, e o fazemos realmente com inteireza de coração, que é a Kavaná, e nós não pulamos nenhuma palavra, nenhuma letra, falando ou no hebraico ou falando em português. Nós não pulamos nenhuma palavra ou nenhuma letra. Isso significa que Deus protege cada uma das 248 partes do seu corpo. Por isso que você não pode fazer o Shema por pedaços, porque Deus não é açougueiro, não podemos esquecer isso, entendeu? Nós precisamos fazer o Shema por completo. Se você sabe falar no hebraico, recitar no hebraico, você faz a recitação no hebraico, né, sem pular nenhuma letra, para que Deus proteja as 248 partes do seu corpo. E aquele que faz em português, ele o faz também da mesma forma, sem pular nenhuma palavra, nenhuma letra. Então, é aquela questão, né? A pessoa está fazendo o Shema e dá uma parada para engolir a saliva, mas continua com seus olhos lendo. Então, a hora que ele acaba de engolir a saliva, ele volta a falar, a pronunciar, ele dá continuidade da onde que ele estava lendo, mas não da onde ele parou de pronunciar. A questão em si não é ler, a questão em si é pronunciar, é você falar. Esta é a questão, entendeu? Então, né, se você não tem a deficiência física de mudo, então você tem que falar, porque o mudo,
ele tem a sua comunicação, Deus entende isto, e ele fala com seus gestos e com seu mexer de lábios. Então, dentro dessa conotação, ele está falando o Shema. Mas você que não tem essa deficiência da fala, né? Você não é mudo, você tem que falar, você tem que pronunciar, entendeu? Essa que é a questão, certo? Então, é importante observar esse detalhe aí, ok? Outra coisa para nós aqui refletirmos, né? O Ve'ahavitá, né? Que é o primeiro parágrafo, né? Que e amarás Adonai, e amarás Hashem teu Deus, ok? Então, Moshe continuou, né? Ve'ahavitá et Hashem Elokecha Bechol levavecha, uvechol nafishecha, uvechol meodecha. Ou seja, ame a Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, né? Por que Deus deseja que o amemos? Se o amamos, cumpriremos os seus mandamentos, muito mais cuidadosamente, com mais zelo, com mais dedicação. Se você ama a Deus, pensará antes de cada mitzvah, de cada preceito, de cada mandamento. De que maneira posso cumprir melhor este mandamento? Abraham amou Deus com todo o seu coração. Quando Abraham já era um homem velho, Deus disse-lhe para oferecer seu único filho, Yitzhak, em sacrifício. Abraham amava Yitzhak. Mesmo assim, ele cumpriu a vontade de Deus, mostrando a força de seu amor para ele, ou por ele. Da mesma forma, somos ordenados a resistir a nossos impulsos e amar Deus de todo o coração. Yitzhak é um exemplo de alguém que estava pronto a oferecer a sua vida a Deus. Concordou em ser sacrificado por Abraham no Monte Moriá. Nós também devemos amar tanto a Deus que estejamos prontos a renunciar à nossa vida por ele, realmente colocando Deus em primeiro lugar e acima de qualquer questão, ok? Obviamente, amados, aqui, né, nós precisamos observar esse detalhe. Deus, ele nunca pediu sacrifícios humanos para qualquer questão. Quando aparece essa questão aqui, infelizmente, muitas pessoas por aí afora né, em certos segmentos religiosos e acabam deturpando, dizendo que Deus, sim, era um Deus que gostava de sacrifícios humanos, por causa dessa questão de Yitzhak, filho de Abraham, né, que são pessoas que deturpam a verdade, porque a verdade não está nelas. E eles deturpam a verdade dizendo que Deus, sim, ele pedia sacrifícios humanos. Por isso, com a modernidade da nossa era comum, né, falaram aí de um sacrifício humano que é para ser aquele que perdoa o pecado do mundo, o pecado das pessoas, um sacrifício humano, que na realidade foi um puro assassinato, né? Foi um assassinato, se aconteceu do jeito que falam, né? Do jeito que seus escritos falam, foi um verdadeiro assassinato, foi um massacre. Deus não pede sacrifício humano. O que aconteceu aqui com Abraão foi um teste. Deus colocou à prova Abraão. Tanto é que se de fato Deus, ele realmente se agradava de sacrifícios humanos, ele deixaria Abraão sacrificar Yitzhak e depois ressuscitava Yitzhak. Para Deus não custava nada ressuscitar alguém, entendeu? Mas não. No momento crucial, Deus impediu Abraão de sacrificar o seu filho. Por quê? Porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Abraão estava em prova, ele estava sendo testado, ele estava sendo provado. Se de fato ele amava a Deus acima de qualquer questão.
E Abraão deu prova de que o seu amor para com Deus realmente estava acima de qualquer questão, entendeu? Então, nesse sentido aqui, é para que nós estejamos realmente conectados, né? Essa primeira estrofe aqui, né? Que fala sobre e amarás a Hashem teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, ou com todo o teu poder, ou com todas as tuas posses. Porque aqui força e poder está conectado com posses, né? As posses da pessoa, aquilo que ela possui, aquilo que ela tem, seja dentro do campo família, dentro do campo de negócios, propriedades, poder aquisitivo e companhia limitada. Então, força, poder, né, de posse, daquilo que possui, daquilo que lhe pertence, ok? Então, esse é um exemplo, né, que nós temos aqui nessa primeira parte sobre a questão do Shema e com a questão de Abraham, ok? Amanhã nós estaremos falando mais um pouco sobre o Shema. Amanhã vamos falar nessa mesma parte, dessa primeira estrofe ainda. Nós vamos falar sobre o que tem a ver Yaakov com isso, bem como também Moshe, né, que tem a ver com essa questão aqui dessa primeira estrofe, ok? Amanhã vamos retornar então aqui nessa questão, ok? A nossa aliá de hoje, né, está no capítulo 7 do livro de Deuteronômio, Devarim, que significa palavras, e do verso 1 ao 11 nós vamos estar encerrando então a nossa paraxá desta semana. Então aqui, né, do verso 1 até o verso 11, nós temos aí as instruções que Moshe está passando para aquela geração que vai entrar na terra prometida. Então ele passa algumas recomendações, cuidados, né, que eles precisam tomar, eles precisam ter ao entrar ali. Uma das coisas que Moshe fala aqui com esta nova geração que vai entrar na terra prometida, está no capítulo 7, verso 3, onde diz assim, você não se casará com elas, né? Então, eles vão entrar dentro da terra prometida, onde tem as nações ali, as 7 nações, né? Que são 7 nações pagãs, né? Envolvidas com toda a prática de idolatria e companhia limitada. Deus fala que ele entregará nas mãos deles, né? Na mão do povo judeu, entregará as 7 nações e a terra prometida, né? E aí Moshe fala, né, que devem realmente destruí-las, né? Aquelas nações pagãs que inclusive sacrificavam os seus filhos primogênitos ao deus Moloque, entendeu? E aqui Moshe estava recordando a Torá e recordando a geração. Vocês vão destruí-los todos para que não haja continuidade a essa prática maléfica de sacrifícios humanos, certo? Então, para não fazer o que aquelas nações faziam, foi as admoestações. O que eles fazem não é para vocês fazerem. O que eles fazem? Tudo que eles fazem, vocês não é para fazerem. Ponto final. Então tinha o sacrifício humano, a idolatria, né? A promiscuidade sexual, né? Ninguém respeitava parente em nada, era uma mistureba que dava medo, né? Sem sombra de dúvidas, né? Então, a orientação não é para praticar nada do que eles fazem. Porque tudo que eles fazem é mal, é péssimo aos olhos divinos. O deitar deles é maléfico. Os sonhos deles são cruéis. O despertar dele é pior ainda, é aterrorizante. Porque eles vão dormir pensando na maldade que vão fazer no dia seguinte. Eles sonham com a maldade que vão fazer no dia seguinte. E despertam com todo ânimo para fazer a maldade que eles pensaram anteriormente que fariam naquele dia. Então, nada do que eles fazem é para vocês fazerem, né? Deus alertou o povo judeu e aqui Moshe está recordando o que eles
o que eles não devem fazer, né? Então, por isso, o verso 3 vem e diz, você não se casará com elas. O você aqui está no singular. Você não se casará com elas, né? Ou seja, está falando você como o povo, todo o povo, não tem exceção. O fulano pode, com casamento misto. Não, você, o povo judeu, não podem fazer um casamento misto, quem não é realmente da sua fé, da sua própria etnia. Essa que é a realidade. Você não vai se misturar. Por quê? Porque as nações ela têm um costume pagão, idólatra e perverso. E você, povo judeu, para Hashem, é uma nação santa, como foi dito lá atrás. E é através de você, povo judeu, que Deus se revela às nações. É através de você, povo judeu, que a sabedoria divina se revela para as nações. É através de você, povo judeu, povo ímpar, que se revela a unidade e a unicidade. O Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, não tem forma humana. Ele é o que ele é, ponto final. É nesse sentido que Deus falou ao povo judeu, e Moshe estava aqui recordando nesse aspecto aqui. Então, para um judeu, casar com um não-judeu é uma das maiores calamidades que existem. E não apenas do ponto de vista religioso. E também não se trata de uma questão inteiramente individual que afeta somente a pessoa envolvida no casamento. Pois ela diz respeito a todo o povo judeu. E existem poucas transgressões que afetam o povo inteiro, como o casamento misto. Deus não permita que um judeu tenha um casamento misto. Esta também é uma transgressão contra a honestidade elementar do indivíduo, pois ela é extremamente injusta com a outra parte, do ponto de vista de cada um, e também desonesta com seus respectivos bons amigos, que desejam ver aquele a quem amam eternamente feliz e não de outra forma, né? Então, o casamento misto aqui, ele é bem claro. O povo judeu, ele nasce e cresce dentro de uma configuração de Torá, com muita Torá, com muita rigor dentro dos preceitos da Torá. E quando um judeu ou uma judia acabar fazendo um casamento misto, né, com pessoa de outro segmento religioso, isso traz um transtorno para a pessoa que está casando, que é judeu, e para a pessoa que não é judeu, está entrando num casamento já dividido. E aí as coisas se complicam. Por quê? Porque um vai entristecer o outro. Eu tenho a minha fé. Aí o outro diz, eu tenho a minha também. Mas mesmo assim acabam casando. O que acontece? Na hora de seguir um lugar, a princípio, na hora de seguir em direção à sinagoga, né, um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Ou seja, a família já vai dividida. Então, os usos e os costumes são diferentes. Aí uma das partes diz, bom, a minha fé é que o meu santo fulano de tal, eu vou trazer para dentro de casa, eu quero que esteja aqui dentro, aqui a imagem dele. Imagine o choque do outro que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Entendeu? Essa questão de cada um na sua, né, mesmo casados, isso não é real. Por quê? Porque está escrito, o homem deixará sua casa, sua parentela, unir-se-á à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só. E se o casamento é misto, então eles não são um, eles continuam dois, com conflitos, com atritos, que não acaba bem e não deixa nenhum dos dois feliz.
e acabam sendo infelizes, né, no seu próprio casamento. Então, por isso, né, é uma transgressão com a honestidade, um para com o outro. E é isso que precisa tomar cuidado. Então, nesse aspecto, amado, realmente, né, para uma vida feliz, para um casamento feliz, né, o homem e a mulher devem realmente estarem dentro do mesmo nível de fé, para que um possa fazer o outro feliz. Caso contrário, fica difícil, muito difícil, porque nos momentos mais cruciais, aí cada um quer ir para o seu pedestal de fé, e aí fica complicado realmente a unidade familiar, entendeu? Então, por isso, é bom para quem, né, ainda não é casado, lembrar aí que dia 15 de Ave tem aí o momento da alma gêmea, né? Então peça a Hashem uma alma gêmea dentro da sua configuração como monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Baruch Hashem. Graças a Hashem, né? Eu já fiz vários, né? Celebrei, melhor dizendo, eu já celebrei vários casamentos, né? E a gente fez, nós fizemos, né, vários casamentos dentro do cunho judaico, né? E antes do casamento em si, nós fizemos, né, para o casal, nós fizemos uma palestra, um aconselhamento sobre a questão do matrimônio, etc. e tal, né? E sobre essa questão dos dois não serem mais dois, serem um só, etc. e tal, né? E graças a Hashem, até hoje aí, né, os vários casamentos que nós fizemos, um ou dois que nós tivemos notícia de separação, né? Mas graças a Hashem, né, a maioria aí continuam casados e muito bem casados, Baruch Hashem, e que continuem casados por muito tempo mesmo, amém, vem amém. É maravilhoso isso daí, ok? Então, amados, continuando aí na leitura final da nossa paraxá, nós temos aí, né, do verso 9 a 11, onde Moshe diz, né, você deve saber que Deus, seu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, que mantém o pacto e recompensa, né, atos de bondade àqueles que observam seus mandamentos por amor e aqueles que observam seus mandamentos por temor, por 1000 gerações, né? Ele faz com que cada um daqueles que o odeia pereça no mundo vindouro, recompensando-o totalmente neste mundo, na sua face, por qualquer bem que tenha feito, e não atrasará o pagamento daquele que o odeia. Ele pagará aos que odeiam em sua face. Você deverá guardar todos os seus mandamentos, os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que eu ordeno hoje, né? Os nossos mestres do Hassidismo, eles comentam da seguinte forma essa questão aqui, né? E depois vamos comentar mais um pouco aí. Existem duas maneiras de compreender o mecanismo pelo qual recompensas são dadas pelo cumprimento de qualquer preceito ou mandamento, ok? Nesse sentido, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam que existem a recompensa que vem naturalmente e a recompensa que vem de forma miraculosamente. Então, primeiramente, a recompensa que vem naturalmente. Deus criou o mundo de tal forma que a observância de uma mitzvah, de um preceito, de um mandamento, automaticamente abrirá canais espirituais que trarão a recompensa da pessoa. Então vejam bem, não é uma questão de eu fazer pensando na recompensa, mas a questão é que Deus se alegra em dar recompensas. Então, de fato, assim, eu não preciso pensar na recompensa. Por quê? Porque Deus está pensando isso, já pensou e já fez as minhas reservas de bênçãos como recompensa, ponto final. Então não é uma questão de pensar, é uma questão que Deus já reservou, como justo juiz que ele é, Dayan Haemet, como justo juiz que ele é, ele já reservou para mim, para você, para nós,
a justa recompensa, ponto final. Deus é assim. Ele se alegra de recompensar os seus filhos. Entendeu? A segunda questão é, a recompensa vem de forma miraculosamente. A mitzvah e sua retribuição não possuem uma relação de causa e efeito. Assim, a recompensa deve ser gerada de forma independente, tal como as recompensas de um ser humano para outro, que são concedidas voluntariamente e não automaticamente, certo? Então, essa que vem de forma miraculosamente, né, é a recompensa que deve ser gerada de forma independente. Ela é gerada automaticamente, né? Deus, ele faz dessa forma. Dentro da primeira abordagem, a recompensa natural é o método pelo qual nós recebemos recompensas nos dias de hoje, visto que elas vêm automaticamente, elas são simplesmente recebidas por seus receptores, né? É uma das explicações que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, que é a recompensa que vem naturalmente, como nos ensina o Hassidismo, né? A sabedoria racídica, certo? Então ela vem automaticamente, sem sombra de dúvidas. Então por isso nós não precisamos pensar em recompensa. Por quê? Porque Deus já pensa por nós. Quanto à questão da segunda abordagem, que é a recompensa de forma miraculosa, né? As retribuições na era futura não serão uma consequência natural dos nossos atos, mas sim como um milagre à parte gerado por Deus. Portanto, como o processo de recompensa é uma atividade adicional de Deus, ele requer um ato adicional de nós, que é o de retirar a recompensa. Então, por isso, a abordagem primeira, naturalmente, é a abordagem que Deus requer, que um ato adicional de nós é o de retirar a recompensa. Ou seja, você faz e você recebe. A miraculosa é aquela que está reservada principalmente, né, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna. E por que isso? Porque, segundo os nossos mestres do Hassidismo, falam que as recompensas, que são recompensas miraculosamente, que acontecerão no Olam Rabá, no mundo vindouro, elas são tão magnânimas que o mundo, o universo, não tem capacidade para poder receber estas bênçãos dessa magnitude na configuração atual. Se nós recebemos essas bênçãos, uma só delas, nessa configuração que o mundo se encontra hoje, o mundo vira pó. Nós também vamos virar pó. Por quê? Porque a recompensa é muito magnânima. Ela é muito, 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 muito elevadíssima. E o mundo, com a sua configuração atual, não comporta, não suporta, né? E simplesmente vira poeira cósmica, entre aspas, por causa da magnitude das recompensas. Então a recompensa natural é, de fato, aquela que nós fazemos a vontade divina e ele nos concede realmente as suas recompensas, as suas bênçãos. Por que isso? Porque isto é da vontade dele. É ele que quer assim. Um outro aspecto que nós encontramos aqui, né, que nos fala aqui os versos 10 e 11, né, principalmente o verso 10, e faz com que cada um daqueles que o odeia pereça no mundo vindouro, ou seja, vai virar pó, puf, recompensando totalmente neste mundo, na sua face, por qualquer bem que tenha feito. Ou seja, uma pessoa que odeia a Deus, ele é um perverso, ele odeia a Deus. Mas ele pratica um ato bom, um ato de bondade, um ato de justiça. Ele o faz não porque ele teme a Deus, muito pelo contrário, ele odeia a Deus. Mas ele faz porque ele quer fazer. É a livre escolha dele. Certo? Por mais perverso que ele seja, ele faz um ato bom. Por causa deste ato bom, aqui, neste mundo, nessa configuração atual, Deus o recompensa
com todas as suas garantias. Porque no mundo vindouro, ele vai virar pó, puf. Ele não vai ter recompensa nenhuma. Entendeu? Por isso que nós temos aí, né, várias passagens, principalmente em Salmos, né, que fala para que nós não venhamos ter inveja do ímpio, que prospera materialmente, financeiramente. Por quê? Porque ele fez algum bem e Deus está recompensando ele realmente com riquezas, que é o que ele quer. Então ele vive a sua riqueza, certo? Porque ele não pode reclamar posteriormente de qualquer dizer, né, que Deus foi injusto com ele. Então, por isso, ele é recompensado com todas as garantias. Por isso que está escrito, não tenhas inveja do ímpio que prospera, do perverso que prospera. Por quê? Porque o seu lugar não se achará mais. Não se achará mais. Porque ele simplesmente vai, puf. Ele não existirá. Entendeu? Então a questão é nós estarmos fazendo a vontade divina e não ficarmos aí olhando principalmente para o ímpio que prospera, e muitas vezes a gente fica aí, né, falando, né, quantas vezes que alguém, né, que está no montanhismo e diz, né, puxa vida, aquela pessoa é tão perversa, mas ela prospera cada vez mais, parece que Deus não está vendo nada. E aí a pessoa está realmente pecando, pecando e pecando, porque está chamando Deus de cego e Deus de injusto. E na realidade Deus não está cego e nem injusto. Ele está dando a devida recompensa para o perverso, para o ímpio, porque ele fez um bem ao próximo. Mesmo ele tendo ódio de Deus, mas ele fez um bem. E todo bem que se faz ao próximo é, de fato, um bem que se faz a Deus. Mesmo aquele que odeia a Deus, ele faz um bem para o seu próximo, ele está fazendo para Deus. Por isso que Deus o recompensa aqui e agora, com todos os seus requintes de prosperidade financeira e material. Porque na hora do juízo, ele não vai poder dizer que Deus foi injusto com ele. Entendeu? Então, por isso, cuidado em cobiçar ou ter inveja do ímpio que prospera. O seu lugar não se achará mais. E se você permanecer em Hashem e fazendo a sua vontade, você vai ter a eternidade para desfrutar de delícias e bênçãos maravilhosas que esse mundo, na sua atual conjuntura, não consegue suportar a dimensão das tuas bênçãos. As bênçãos que nós vivemos aqui é porque o mundo atual consegue suportar as bênçãos que nós recebemos da parte de Hashem. Ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, vamos para o nosso encerramento, ele nos fala sobre uma fissão atômica espiritual. Aí é a questão da explosão atômica que nós queremos deixar aqui para sua reflexão. O povo judeu quase sempre tem sido minoria. Isso pode nos levar a perguntar: como é possível assim esperar que cumpramos a nossa missão divina se somos sempre minoria? Mesmo que possamos sobreviver, como pode uma pequena minoria influenciar sobre a maioria? Além disso, a assimilação e a guerra têm reduzido em grande medida a nossa população. É só falarmos do Holocausto, 6 milhões de judeus que foram dizimados. E a guerra, né, tem reduzido a grande medida a nossa população, e as exigências da vida moderna deixam o restante de nós cada vez com menos tempo para buscas espirituais e com menos sensibilidade para a espiritualidade. Mas agora que os cientistas aprenderam a liberar a energia e o poder do átomo, o mundo compreendeu que tamanho nem sempre é uma indicação de força, né? Lembrando que o átomo, né,
a medida do átomo, ele é 0,0000001 milímetros. Então, olhe a dimensão do átomo. É 0, depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Aí depois vem 1. O átomo, ele é tão pequeno, né, que a olho visto não tem como vê-lo. Então, esse poder, o poder do átomo, né, de liberar energia, e o poder do átomo, depois que se descobriu isto, né, então o mundo compreendeu que tamanho nem sempre é uma indicação de força. Quando aprendemos como acessar a sua energia latente, até mesmo uma ínfima partícula de matéria pode liberar uma quantidade incrível de força. O processo que se emprega para liberar o poder atômico é a fissão nuclear, na qual um átomo é rompido em pequenos componentes. Como judeus, isso nos ensina que a chave para liberar o nosso potencial latente é quebrar o nosso ego, possibilitando assim que nossa essência interior divina brilhe através dele. Quanto melhor dominarmos esta tecnologia espiritual, por assim dizer, menos precisaremos nos sentir intimidados por ser uma minoria, aparentemente insignificante, ou por termos em tempo e energia limitados para dedicar aos propósitos sagrados. Dentro de nós reside o poder de mudar o mundo inteiro para melhor, se você quiser. Por que a nossa tarefa suprema é transformar o mundo para ser a moradia de Deus? Porque se de fato nós, o povo judeu e os Bnei Noach, se abraçarem em união e em unidade para trazer a crença no único Deus e praticar atos de bondade e de justiça, ninguém pode segurar esse povo, mesmo que sejamos minoria. E um outro detalhe que nós vemos aqui é que, de fato, depois que os cientistas, né, descobriram o poder e a energia do átomo, então essa questão de que minoria é mais fraca caiu por terra. Gerações passaram, o povo judeu vive. Am Israel Hai, o povo de Israel vive. As grandes potências passaram. Os egípcios, os assírios, os medos, os persas, né? Babilônia, Roma, os poderes passaram. Mas o povo de Israel está vivo, e muito bem vivo. É uma lição para nós, Bnei Noach, que temos realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mesmo que sejamos minoria, isso não significa nada. Por quê? Porque em você reside o poder realmente da explosão divina, a explosão atômica. Só alguns exemplos para você entender a sua magnitude. Vejam bem, o corpo humano, olha só, são dados científicos, tá? Não é como diz assim, não é ideia pessoal, são dados científicos. O corpo humano, ele possui em torno de 70 hectilhões de átomos. Você sabe o que é isso? 7 octilhões de átomos? Octilhões de átomos, 7. Veja a sua dimensão. Além disso, mais ou menos, o corpo humano possui em torno de 10 trilhões
de células. Recentemente teve um cientista aí que disse que realmente o ser humano, o corpo humano, ele tem em torno de 10 trilhões de palavras, de letras, melhor dizendo, de letras, porque o código genético do ser humano é tudo por letras. Isso te faz lembrar o quê? Isso te lembra de quem? Você é formado por letras. Deus disse, e assim se fez. Tudo existe por letras. As 22 letras do alfabeto hebraico que Deus usou para criar tudo são letras. Você é formado por letras. Você tem 7 octilhões de átomos e você tem mais ou menos 10 trilhões de células ou 10 trilhões de letras. Explosão atômica. Você decide. Ou para o bem ou para o mal, é você que faz com que aconteça a verdadeira explosão atômica. A nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, o poder que está em ti, quem te fez, quem te criou, sabia perfeitamente o que estava fazendo. Por isso, o ser humano, ele tem um poder, o alto poder, ou construtivo ou destrutivo, porque cada ser humano é uma explosão atômica. Cada ser humano tem 7 octilhões de átomos. Por isso, a força que há em ti, foque para o bem, para a luz, para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Porque, por maior que sejam bênçãos que recebemos aqui, elas são insignificantes diante das verdadeiras bênçãos que receberemos no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, seja forte, seja luz, né? E faça com que, entre aspas, a sua explosão atômica seja realmente para levar às nações o Deus único, as 7 leis de Noé, a palavra da Torá, para que nós possamos, ombro a ombro, com o nosso irmão judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem. Hoje, às 18h18, vai acontecer o momento da Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Então, desde já, a você e toda a sua família e todas as comunidades Bnei Noach, né? Shalom Shavuot, né? Que você tenha paz na nova semana que vai se iniciar. Dentro do Shalom, que significa que você seja saudável, tenha proteção divina, que você, em tudo que colocar suas mãos, que seja para prosperar, que seja para o bem, que seja para vitórias e sucesso. Você e toda a sua família. Shalom Shavuot. Baruch Hashem. Até amanhã.